Segunda Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. E eu quero ler uns versículos aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Segunda Reis, capítulo 20. Naquele dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti, e com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti, e essa cidade, e defenderei essa cidade, por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse: Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou a retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Volta lá no capítulo 18, um pouquinho, e vamos ler o versículo 5, versículo 3, depois o 5. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Pode tomar pela cena. Irmãos, quando eu entrei aqui na igreja, Deus já tinha falado comigo que alguém ia falar sobre cura. E a abençoada do louvor falou sobre cura. O Senhor está aqui, Ele se faz presente neste lugar. E é assim que Deus fala conosco. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava no meu coração, diz para a amada igreja, sobre cura. E a palavra de Ezequias tem falado ao meu coração mais de um mês. Eu tenho estudado essa palavra, eu tenho lido essa palavra, e eu sei que Deus, Ele corta primeiro em mim, né, para depois chegar nos irmãos. Nós lemos a palavra de Ezequias, e eu gostaria de falar primeiro sobre o versículo anterior, que foi do capítulo 18, que Ezequias foi um rei que antes dele, está na palavra, e depois dele, não teve um rei tão temente a Deus, com fidelidade, que orou, buscou, reinou muito bem. O palácio tinha riquezas, o palácio tinha pedras preciosas, o palácio era rico. Porque a época que Ezequias governou foi de muita bênçãos e muita riqueza. Antes, o seu pai colocou no templo
idolatria, tudo de ruim tinha naquele tempo. E Ezequias veio e tirou tudo que não agradava aos olhos do Senhor. Limpou o templo e colocou tudo que agradava a Deus. Então eu imagino que naquela época o povo adorava ao Deus, fidelidade com Deus, busca com Deus, jejum e oração, cura acontecia naquele reinado. Só que o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Se o homem não tiver de olho naquilo que ele está fazendo, se ele não prestar atenção, se ele não tiver sabedoria, se ele não tiver discernimento, as iguarias, os pratos de lentilha estão nas nossas vidas, estão no mundo. E aí o inimigo é tão astuto que muitas vezes ele nos traz ofertas de manjares. E diz a palavra do Senhor que quando Ezequias estava com 39 anos, Deus diz para Isaías: vai lá, entrega um recado para Ezequias. E a palavra-chave é: põe em ordem a sua casa, porque morrerás. E o Senhor não estava falando ali da casa, quarto, cozinha, banheiros, varanda. Não, ele estava falando de algo muito particular, muito pessoal. Ele estava falando de algo familiar. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida, na sua casa, onde você governa, onde você tem uma liderança, no seu trabalho, no grupo de amigos, não sei aonde você lidera, ou aonde você tem um posicionamento, ou aonde você está galgando para você chegar lá. Será que você e eu, e nós todos aqui, temos deixado claro para as pessoas que olham para a nossa história de vida, para a nossa vida, que tem enxergado em nós homens e mulheres de Deus? Será que nós temos transparecido que nós somos verdadeiros adoradores e que adoramos a Deus em espírito e verdade? Porque esse é o maior legado que o Senhor entrega nas nossas mãos. O que eu, Rose, estou deixando para a geração que vai vir, as minhas filhas, netos que ainda não tenho, bisnetos, tataranetos, e assim vai a geração. O que será que eu tenho plantado? Ah, você pode dizer, você nasceu no lar evangélico, amém, glória a Deus. Mas eu não estou aqui para questionar quem nasceu, quem não nasceu. O que importa é como você vai terminar a sua história com Deus. Não é como você inicia a sua história com Deus. Mas eu tive o privilégio sim de ter um avô que plantou a semente da palavra de Deus. Mas hoje eu olho para a família e eu digo: Pai, tem misericórdia. Nascidos na família, irmãos do meu pai, tios, tias. E eu vou para a minha família de 5 irmãos. E depois eu vou para a minha família de filhos. E eu tenho visto pessoas que não estão mais no caminho do Senhor. E isso me entristece. E a minha palavra para o Senhor é: Senhor, eu oro para os meus. E seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Não dá, irmãos, para a gente abrir a boca, ir lá, julgar, colocar as palavras em momentos errados. E às vezes a gente quer trazer mais próximo, a gente afasta. A gente precisa saber a oportunidade certa, a hora certa. Eu escuto às vezes tios, até irmãs minhas, dizendo assim: está difícil meu cunhado, está difícil meu irmão. Mas eu aprendi. Eu também já fiz, já falei em momentos errados, já falei demais. Eu aprendi que é o joelho no chão e a oração. Aleluia! E eu vejo Deus fazendo em conta-gotas, mas Ele está fazendo. Glória a Deus. E há muitos anos atrás eu disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é promessa, é propósito, é projeto de Deus. Eu sei que Ele vai fazer. Eu creio. Porque há um tempo determinado
Amém, irmãos? E diz a palavra de Deus que quando Isaías chegou para Ezequias e disse para ele que ele tinha que pôr a casa em ordem, o que aconteceu com Ezequias? O que restou para Ezequias naquele espaço que ele estava, naquele quarto? Uma parede. E diz a palavra de Deus, e eu imagino que Ezequias deve ter feito assim, ó, e se lamentado ao Senhor, falando da fidelidade dele com Deus, do que ele tem servido. E é verdade, ele foi um rei que antes dele, depois dele, não teve ninguém igual, com fidelidade, inteireza de coração, que era um adorador ao Deus Todo-Poderoso, e conseguiu administrar, comandar naquela época Jerusalém. Só que Deus tem a forma de trabalhar, Deus tem a forma de nos moldar. Glória a Deus. E muitas vezes na caminhada com Deus a gente acha que está tudo bem, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o Senhor conhece o nosso interior. Só Ele sabe que nós não estamos vivendo de aparência, só Ele sabe o que está no nosso interior. Isso compete a Deus. E diz a palavra que quando ele orava, Isaías já tinha saído, ele orava chorando e dizendo para o Senhor olhar para a vida dele. Com 39 anos ele não tinha ainda nem um filho. E aí diz que antes que Isaías saísse do espaço do palácio, o Senhor disse para Isaías: volta lá e diz para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Aleluia. E diz que quando ele voltou, Isaías disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Mas o Senhor me fez voltar antes mesmo de sair. E disse para você que eu vou te dar mais 15 anos de vida. Irmãos, o que seria para nós o Senhor chegar e dizer para nós: glória a Deus, você vai viver. Eu sei que todo mundo tem projeto de vida. Quando a gente tem os filhos pequenos, não sei se aqui já aconteceu isso, a minha oração era, quando as minhas eram pequenas: Deus, não me leve dessa terra, me deixe criar as filhas. Quando elas estiverem voando, o Senhor está livre para me levar. Mas não funciona assim. Mas o nosso coração é um pedido que nós fazemos, não é verdade? E quando Isaías deu essa palavra, eu imagino a alegria de Ezequias. Deve ter pulado, deve ter corrido, deve ter ido para um lado para o outro, e ficou muito feliz. Então Deus curou a úlcera dele. Aqui fala de uma pasta de figo que foi colocada. Claro, se fosse a pasta, a cura dele, ele teria feito isso sozinho, mas foi com a intervenção divina nessa ação que Deus o curou. E que Deus deu mais 15 anos. Nesse mesmo momento, nessa mesma época, o império da Síria estava já planejando invadir e tomar Jerusalém. E naquele mesmo momento Deus fez mais um milagre. Deus enviou 185, eles tinham, uma tropa muito grande que ia invadir e ia acabar ali com o governo dele. E aí Deus, ele manda um anjo, Aleluia, que matou 185 soldados do governo da Síria. Olha que outro milagre, olha que outra intervenção sobrenatural que Deus fez a Ezequias. Glória a Deus, aleluia. Esse mesmo Jesus é aquele que muda a história quando nós cremos e quando nós acreditamos na intervenção sobrenatural. Eu creio. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que entra em história. Aleluia. Quando Isaías estava deixando essa proposta para Ezequias, dizendo que ele ia ter mais 15 anos, Ezequias foi muito ousado. Ezequias foi muito, desculpa a palavra, cara de pau. Disse para ele assim, para Isaías: qual é a evidência que eu vou ter para saber que o
Senhor vai fazer essa cura. Eu fico olhando, tem dias que nós estamos na presença de Deus, e Deus nos faz passar por situações difíceis, de provação, e a gente olha a cura do outro, a gente olha que o outro ganhou a bênção, que está do nosso lado, e a gente diz: Deus, eu estou te servindo, eu estou te buscando, o Senhor não olhou para a minha causa? O Senhor não olhou para a minha luta? Nós não somos assim, irmãos? Nós questionamos. Eu falo por isso que eu também já fiz isso. Senhor, eu apresentei Jesus para fulana e fulano ganhou a bênção, mas eu não ganhei. Não é assim a ordem de Deus. Deus tem a forma dele trabalhar. É verdade. E ele Aleluia. foi muito ousado quando ele disse assim, Isaías diz para ele: para ter essa prova, você quer que avance o relógio de Acás 10 graus ou você quer que retroceda? Ezequias foi mais ousado ainda. Eu falo assim: Deus, eu já tinha aceitado de primeiro, não ia nem questionar. Ir para frente é muito fácil, mas retroceder é mais difícil. Quer dizer, fez prova com Deus. E assim fez o Senhor. Retrocedeu o relógio de Acás para dar vitória Aleluia. a Ezequias. Irmãos, Deus parou o universo para ouvir o pedido de Ezequias. Glória a Deus. Você Aleluia. acha que Deus não vai entrar no computador, não vai entrar na causa impossível, não vai pegar processos no fórum e mudar a sentença? Eu creio. Você acha que Deus não vai pegar o seu celular e vai mandar uma resposta para você? Passou no vestibular, não passou, passou numa prova, passou no teste que você tinha que fazer? Você acha que o nosso Deus não vai fazer isso na minha e na sua vida? Porque você está temendo, porque você está com medo? O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para mim e para você: eu curo, eu liberto, e eu entro em lugares impossíveis para mudar a história da sua vida. Irmãos, o ano não acabou. Nós temos um mês aí, nós temos alguns dias, e o Senhor está querendo fazer o quê? Mudança sobrenatural, intervenção sobrenatural na sua causa. Aleluia. Aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Irmão, você não está entendendo. A minha história tem 20, tem 30 anos, tem 15 dias, tem um mês, não sei. Mas o Senhor falava no meu coração quando eu estudava essa palavra, eu estudava ela mais de um mês. Eu sou Deus que faço a intervenção sobrenatural para surpreender os meus e para surpreender os seus inimigos. Esse é o Jesus que eu creio. Eu creio. Mas tem algo surpreendente nessa relação de Ezequias com Deus. Ele ganhou a cura, o relógio de Acás retrocedeu, ele recebeu uma intervenção sobrenatural. E diz a palavra do Senhor que naquela época tinha uma outra província de olho em Jerusalém, era a Babilônia. E aí diz que o rei da Babilônia ficou sabendo dessa intervenção, dessa cura, mandou uma carta, mandou homens até lá, mandou presentes para o rei Ezequias, e Ezequias ficou todo feliz, se engrandeceu, colocou os homens dentro da casa dele e fez algo que o Senhor tem falado muito na minha vida, tem falado muito nos lugares que eu vou. Cuidado quem você recebe dentro da sua casa. Cuidado quem você abre a porta da sua casa. Cuidado com o que você mostra e conta para as pessoas que está dentro da sua casa, que come e bebe com você, que faz obra com você. Glória a Deus. Cuidado com a própria família. Pai, mãe, irmãos, primos, tios. Um alerta de Deus. Aquele povo não era parente de Ezequias, mas Ezequias deixou passar por algo
que ele não teve visão sobrenatural, que ele não teve discernimento e nem sabedoria. Ezequias se engrandeceu, ganhou a vitória. Não é diferente de nós. Muitas vezes nós estamos orando, Deus faz a vitória. Aí a gente faz o quê? Tem preguiça de ir para a igreja, para de orar, para de ler a palavra. E depois a gente diz assim, nossa, Deus não olha mais para mim. Não estou dizendo que aqui nessa igreja tem isso, porque aqui o povo é tudo temente a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio. E Ezequias apresentou o mais valioso que tinha dentro daquela casa. Todos os ouros, todas as pratas, todas as riquezas do palácio. E aquele povo tinha um olhar de cobiça. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele de novo avisa Isaías, vai lá, pergunta para Ezequias o que aqueles homens vieram fazer. E aí quando Isaías chega, ele diz, mostrei tudo o que tinha dentro do palácio. E vamos confirmar isso na palavra de Deus? Você está com a Bíblia aberta aí? 2 Reis 20. O versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse-lhe, que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em sua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há aos meus tesouros, que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, não dá para acreditar que Ezequias, temente a Deus, homem que não existia outro igual como aquele rei, num momento de vacilo, no momento que ele não conseguiu controlar, o profeta Isaías diz para ele, Jerusalém vai ser tomada pela Babilônia, 70 anos de cativo. Foi por essa palavra. E Ezequias disse o quê? Boa a palavra. Ele se vangloriou, ele tirou o foco. E a palavra, e Isaías diz para ele, os seus filhos que você ainda não gerou, vão para lá e eles vão tornar-nos eunucos, eles não vão poder procriar, a sua geração vai morrer e vão ser escravos naquela terra. Sabe o que o Senhor fala no meu coração? Não é porque você nasceu no lar evangélico, não é porque você não nasceu e agora você está na presença de Deus, que você está com a sua salvação garantida. Meu Deus. O que vai nos tornarmos servos de Deus é a nossa fidelidade Glória a Deus. ao Aleluia. Senhor Jesus, até que Ele venha. Aleluia. O pastor Carlos falou de Apocalipse, falou o que João viu. Quando eu li essa palavra, o Senhor dizia assim, diga à minha igreja que eu estou alertando-a. Aleluia. Faça uma revisão na sua vida. Põe em ordem a sua casa. E eu faço um convite a você. Olhe para a sua vida pessoal agora. Aleluia. E pergunte para o Senhor, eu tenho te agradado? O que eu tenho feito está diante do Senhor? O Senhor tem aprovado? Ou eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu tenho feito? Ou eu tenho entregado a minha casa inteira, mas tem um quartinho lá que eu não posso abrir? Irmãos, cuidado. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo dias que os pratos estão fáceis.
que as ofertas estão fáceis. E Ezequias era um homem segundo o coração de Deus. Nós lemos na palavra. Sabe o que Ezequias foi? Egoísta. Ele olhou para ele, para o umbigo dele. Ele deve ter pensado, não tenho filhos, então até quando eu viver está tudo bem. Mas nesses 15 anos que Deus deu para ele, ele teve Manassés. Ele tinha um filho. E ele não criou o filho conforme a vontade de Deus. Ele disse, até quando eu viver, está tudo bem. Como diz assim, uma palavra chula, o resto que se dane. Olha que palavra ingrata, olha que pensamento ingrato, olha que egoísmo. Verdade. Sabe o que o Senhor falava no meu coração? O que o Senhor espera de mim e de você não é as coisas que você adquiriu, coisas materiais, porque isso você não vai levar no seu caixão, mas é o legado que você vai deixar nessa terra quando você não estiver mais aqui. Quem foi pastora Rose? Quem foi pastor Carlos? Quem foi pastora Crislaine? Quem foi pastora Cidinha? Quem foi os membros dessa igreja? Que legado você vai deixar? As obras que Deus entregou nas suas mãos, Ele vai perguntar naquele grande dia. Ele vai mostrar um telão perguntando cadê? Sabe por onde Ele vai começar? Para quem tem filhos? Seus filhos. Que legado você deixou? Que instrução você deixou? Você tem segurança disso? Qual é essa história que você está vivendo? Ou você está querendo só mostrar para as pessoas o que você sabe fazer, cantar, louvar, pregar, para que as pessoas da sociedade ou da família vejam? O Senhor está vendo o seu interior. Aleluia! E o Senhor falava no meu coração, Rose, não se preocupe com a sua família. Você já entregou nas minhas mãos e eu vou fazer, eu vou trabalhar. Não é fácil, irmãos, não é fácil. E eu falo, Deus, entra lá com uma intervenção divina, arranca o pecado que está na família, arranca aquilo que eles têm olhado de forma errada, porque eles foram plantados na presença do Senhor, como eu fui, e que o Senhor salve a família. Aleluia! Que legado é esse que você tem deixado? Será que as pessoas vão lembrar de você? Hoje eu me lembro do meu avô. Hoje eu me lembro do meu tio, que é pastor. O irmão mais velho do meu pai está vivo, porque ele é pastor. E eu olho para toda a juventude, todos os irmãos, 14, 13 morreram. Sabe o que o Senhor fez eu entender? Quanto mais você busca, quanto mais você serve, longevidade de vida. Em 94 anos ele fala da palavra de Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus cuida. É assim que Deus cura. Então, essa noite o Senhor está curando corações. O Senhor está curando vidas. O Senhor está curando enfermidades. O Senhor está curando algo espiritual. O Senhor está revelando vidas que muitas vezes estão doentes e não estão enxergando na vida espiritual, porque ainda não perdoou, porque ainda não liberou perdão, ou porque ainda não fez aquilo que o Senhor mandou. Não vou chegar lá, não vou olhar para essa pessoa, ela me magoou. O Senhor Jesus disse que para entrar no céu nós temos que estar de mãos limpas. Glória a Deus! Onde você se encontra essa noite? O que o Senhor tem falado com você? Aonde o Senhor precisa restaurar? Onde precisa ser curada essa ferida? Conversava com uma pessoa hoje e ela dizia assim, irmã Rose, Deus me trouxe há mais de 20 anos uma pessoa na minha mente. E eu disse, você sabe onde mora? Sei. Mas eu não estou conseguindo chegar. Não, eu preciso. Faça uma carta, disse para ela. Escreva uma carta para essa pessoa. Se está difícil, você entrega a carta lá.
e depois você abre caminho para você encontrar. Deus vai fazer esse caminho. Agora, se você não quer escrever a carta, ora para que o Senhor faça você encontrar com ela nesse caminho. Mas que quando você chegar nessa pessoa, e se ela aceitar, glória a Deus, o seu perdão. Se ela não aceitar, você tem que estar preparado para escutar tudo que ela queira falar para você e abaixar a sua cabeça. Meu Deus, aleluia. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor me mandou falar isso, porque Ele sabe que tem endereço. Eu creio. Irmãos, Deus falou no meu coração a respeito de algo na minha vida. E disse para mim, eu vou resolver essa causa. Deus, Ele é maravilhoso, não deixa nada escondido. E Ele não quer que os seus se percam. Nós precisamos resolver a nossa vida aqui na terra. Tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus está recebendo. Mas você não vai levar nada do que você construiu. Mas você tem que deixar um legado que seja aprovado por Deus Altíssimo. Cuide da sua casa. Põe ordem na sua casa. Será que você tem sido um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho? Será que você tem olhado? Sabe o que nós temos que deixar, irmãos? É modelo. Nós temos que deixar modelos, que os filhos olhem para nós e vejam aquilo verdadeiro. Sabe o que eu estava escutando esses dias? Uma pregação do Luciano Subirá. E no final ele chama o filho dele para subir no púlpito. E o pai fala assim, eu estou feliz porque hoje o meu filho está aqui. E ele disse, filho, vem aqui. Diga para a igreja qual é o modelo que ficou para você quando você foi jovem e nós passamos os ensinamentos. Ele disse assim, pai, não foi as grandes viagens, não foi os momentos de alegria, de presentes, de tudo que você trouxe para nós. Foi os momentos que o Senhor dizia assim, a igreja está passando por processos difíceis e nós vamos orar juntos em família para vencermos os processos. Pai, quando eu chegava da faculdade, eu escutava lá embaixo o Senhor chorando no quarto. E às vezes eu entrava e falava, o que será que meu pai está chorando? E eu abria a porta. E você olhava e dizia, filho, está tudo bem. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Por isso há um choro, derramamento de lágrimas neste lugar. Era o modelo que ele via do Pai. Ele disse assim, aquele momento que o Senhor passava a mão na minha cabeça, eu achava que eu ia receber um elogio, e não era. O Senhor dizia assim, fulano, não é para você ir para aquele lugar. Não vai naquela festa que você me pediu. E eu chorava. E hoje eu entendo porque eu estou aqui. Aleluia. Quando eu vi a minha mãe gemendo, chorando e pedindo para que Deus abrisse a porta da faculdade para os filhos dela. Para que Deus agisse na causa dos avós. O filho só deu exemplos de modelo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas eu quero dizer para você, esse é o legado que Deus está colocando nas suas mãos. Aleluia. Faça uma reflexão e olhe para dentro de você, para você poder dizer, pai, eis-me aqui. Aleluia. Não estou dizendo que filho vai gostar de tudo, não vai. Mas quando ele ficar adulto, ele vai agradecer. Irmãos, eu posso falar isso de carteirinha. Eu tenho 2 filhas, uma de 30 e uma de 26. Só Deus sabe o processo que eu passei, abrindo mão de muitas coisas, para dizer para Deus que eu queria vê-las na obra de Deus. Faz faculdade, forma, vai embora, você tem certeza que está no caminho de Deus? Porque Ele não está mais perto de você. E aí que você vai ver o que Deus plantou. Mas pela misericórdia de Deus, aleluia, hoje eu louvo a Deus. Aleluia. Elas estão na igreja, elas estão trabalhando com crianças, aleluia, e elas estão consolidando lares, fazendo trabalho de família. Aleluia. Mal sabem elas que quando elas me ligam, dizem assim, mãe, ora porque hoje eu vou dirigir tal coisa. Meu Deus. Eu dobro o joelho, eu choro e digo, pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia! Daqui 19 dias, 18 dias eu vou encontrar com elas.
E o Senhor falou no meu coração: diga para elas, depois dessa palavra que você estudou, que você tem muita consideração e muito orgulho do legado que você deixou na vida delas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus por isso. E eu quero profetizar na vida de vocês, que vocês estejam, quando os filhos estiverem grandes, ou quando os filhos tiverem que morar fora, estudar, não sei, que ele diga assim: pai, no momento mais difícil eu dobrei o joelho no banheiro para poder fazer aquela prova, para poder enfrentar o processo. Quantas vezes, quando elas estavam aqui e entravam para fazer uma prova, elas entravam no banheiro e ela ligava: mãe, faz uma oração agora. Tem momentos que a gente não consegue sair da reunião, não consegue sair do trabalho, mas eu fazia em pensamento. Irmãos, a gente acha que Deus escuta as orações, Deus escuta qualquer momento. Pensamento, melhor ainda, porque assim o inimigo não escuta. Que o Senhor Jesus abençoe essa igreja, abençoe a família dessa igreja. Aleluia. Que olhe para dentro de si e veja que legado você está deixando para os seus filhos. Que o Espírito Santo de Deus mova as águas na família e que vocês possam dizer assim: pai, me ensina. Eu lembro do filho do Luciano Subirá dizendo assim: eu escutava meu pai dizer assim: Deus, me perdoa, porque eu não sabia fazer isso. E ia lá para o filho e pedia perdão: filho, eu errei, me perdoa. Gente, vocês acabam com o inimigo quando vocês fazem isso. Quantas vezes eu olhei e disse: me perdoa, porque eu fiz algo errado, que não agradou aos olhos de Deus em meio de vocês, uma decisão que eu tomei. Irmãos, nós precisamos ser humildes na palavra de Deus. Ela é simples, mas nós precisamos mexer no nosso atitude, nas nossas atitudes, e rever a postura diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade e me ensina a ser melhor. Ezequias teve uma história linda, mas o final de Ezequias não foi lindo. Talvez se ele não tivesse ganhado os 15 anos, ele teria sido uma pessoa exemplar. Mas os anos que ele viveu foram uns anos muito egoístas. E o seu filho encheu a casa de ídolos, fez tudo que era contra os olhos do Senhor errado. Não foi o modelo que o pai deu. Irmãos, que nós não cheguemos nessa situação, mas que a gente pegue a história de Ezequias até onde ele serviu a Deus, e não o processo que ele deixou para trás. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos que legado você tem deixado na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia! Deus é fiel e Deus faz aquilo que nós pedimos, desde que nós sejamos fiéis a Ele. Irmãos, põe a mão no seu coração, feche seus olhos, pensa um pouquinho, um segundo, da sua história de vida. O que você vai pedir para Deus agora? Põe a tua casa em ordem. O que o Senhor está dando de alerta para você? Qual é a situação da sua fidelidade, da sua família, do seu interior, que você precisa colocar em ordem? Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, diante daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, se não fosse o Senhor, ó Pai, eu não estaria aqui. Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar a nossa casa em ordem, que nós possamos deixar legados, ó Pai, nas nossas famílias, no nosso trabalho, por onde nós andarmos, com sabedoria, com discernimento, e que o Espírito Santo de Deus mostre para nós, através de palavra, através de sonhos. Pai, quando a tua igreja foi embora para casa, que o Senhor possa continuar falando, como o Senhor fazia quando curava os leprosos,
no caminho eles iam sendo curados, que no caminho, a volta a casa, o Senhor possa estar liberando, ó Pai, perdão, o Senhor possa estar mostrando aonde eles precisam consertar a casa, que o Espírito Santo de Deus tenha compaixão das nossas vidas, que nós possamos a cada dia, Pai, sermos fiéis a Ti, que possamos buscar o Senhor com interesse de coração, com fidelidade. Espírito Santo de Deus, mova as águas neste lugar, mova as águas em cada família. Senhor, que o Senhor venha multiplicar o celeiro de cada um. Senhor, trabalha na cura interior. Senhor, se tem alguém que entrou enfermo aqui hoje, como o louvor falou, como a palavra falou, o Senhor venha curar, como o Senhor curou Ezequias de uma úlcera. O Senhor pode curar, o Senhor é o Deus do impossível. Pai, o Senhor pode fazer curas em pessoas que nem imaginam que estão vivendo, ou que o diagnóstico médico vai dar daqui 15, 20, 30 dias. Senhor, entra no resultado dos exames. Senhor, entra no computador, Pai. Senhor, muda, Senhor, a sentença, muda a audiência. Senhor, entra nos resultados de exame. Vai, Deus, trabalhando, curando, transformando, Pai. Pai, eu declaro aqui hoje, Pai, e te peço a cura divina sobre essa igreja, sobre as vidas que aqui estão, sobre a vida dos pastores que lideram essa igreja. Senhor, abençoa, proteja, dá livramento. Senhor, proteção divina sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, sabedoria, ó Pai, para dirigir essa igreja. Senhor, sabendo que o único, Pai, é o Senhor que nos dirige. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração. Senhor, mais uma vez, põe a tua casa em ordem. Deus, é isso. Faça conforme a tua vontade. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor direcione os nossos caminhos e não nos deixe virarmos para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar para ti, porque naquele grande dia nós queremos, ó Pai, subir contigo. Oh Jesus, alcance os familiares, ó Pai, até a terceira e quarta geração, e que nós possamos deixar um legado, ó Pai, de busca, Pai, incessante por Ti. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome de Jesus eu Te agradeço. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.